WW voltando no intervalo, apresentando o nosso convidado agora para esse segmento, segundo segmento do programa, é o economista-chefe, sócio da Warren, Renan Felipe Salto. Felipe, muito obrigado pela disposição de vir até aqui ao estúdio. Vamos ao assunto. Um relatório do Tribunal de Contas da União reforça alertas de que o governo federal superestimou a previsão de receitas para 2024. Em vez de déficit zero, o TCU diz ser mais provável um rombo nas contas ao redor de 55 bilhões de reais. A reportagem é de Luciana Amaral. O relatório é resultado de um acompanhamento detalhado da lei orçamentária aprovada pelo Congresso para 2024. Os ministros do TCU afirmam que a receita líquida de 19,2% do PIB é muito acima do que foi observado nos anos recentes e que, por isso, a possibilidade é de um déficit primário de 55,3 bilhões de reais. O relatório lembra ainda que o governo não incluiu no orçamento como chegou à cifra de 168 bilhões de reais que viria da aprovação de matérias no Congresso, o que, segundo os ministros do TCU, deixa dúvidas quanto à real capacidade de arrecadação. O Tribunal de Contas também afirma que não encontrou informações suficientes na lei orçamentária que pudessem mostrar como o INSS pretende cortar as despesas em 12 bilhões e meio de reais em 2024. O tribunal faz ainda um alerta sobre a trajetória da dívida pública. A se manter o mesmo ritmo de gastos e de despesas primárias em relação ao PIB visto em 2022, nem mesmo daqui a uma década o país consegue alcançar a chamada sustentabilidade do endividamento público, enquanto faltam recursos para pagar o custeio da máquina e os juros da dívida. A ministra do Planejamento, Simone Tebet, saiu em defesa das previsões orçamentárias do governo. No que se refere àquilo que foi apresentado até o dia 31 de julho para nós, e que consta no orçamento, o Ministério do Orçamento checou uma a uma das receitas apresentadas pelo Ministério da Fazenda e vimos que era plausível e, portanto, colocamos no orçamento. O orçamento de 2024 pode sofrer outro impacto com a desoneração da folha de pagamento, suspensa por medida provisória e que pode gerar um custo a mais para o governo de 16 bilhões de reais. Em Pernambuco, o presidente Lula criticou os empresários que defendem a desoneração. Por acaso os empresários que fazem essa proposta estão oferecendo para nós uma contrapartida? Eles querem que a gente desonere a folha de pagamento? Por que eles não garantem estabilidade para os trabalhadores durante todo o período de trabalho? Por que não garante? Por que não garante uma parte do que vai lucrar com a desoneração distribuir em forma de salário para os trabalhadores? Não só eles querem. Felipe, a gente vai pegar isso aí também. Eu não sei quanto que o Lula tornou difícil a tarefa do Haddad de negociar com o Congresso a questão da medida provisória da desoneração com essa, digamos, com essa frase lapidar, porque praticamente aqui jaz qualquer negociação. Mas vamos à questão das contas públicas em primeiro lugar. O TCU tem razão? Tem. Agradecer pelo convite, sempre bom estar aqui com vocês, né? E dizer o seguinte, o TCU está correto, infelizmente, porque eu me lembro da última vez que eu estive aqui com vocês, nós falávamos que a Receita estava superestimando esses números de arrecadação. Porque quando o governo promete que vai zerar o déficit, nós estamos partindo em 2023 de um déficit de mais de 200 bilhões de reais, se incluir aquela conta grandona de precatórios que o Supremo mandou pagar. Para zerar esse negócio, não vai ser fácil. Quer dizer, o governo colocou na proposta orçamentária, agora já uma lei aprovada, a Lei Orçamentária Anual, que a gente chama de LOA, para 2024, 168,5 bilhões de receitas extras, né? Que tem a ver com medidas que estavam em tramitação no Congresso, que, justiça seja feita, o ministro Fernando Haddad conseguiu aprovar, mas algumas delas foram desidratadas, né? Então, o que nós achamos que vai acontecer? Provavelmente ele vai conseguir um pedaço dessa arrecadação, 1/3 disso na minha conta. E aí o déficit, neste ano de 1/3 de 168. Isso. Ok. Portanto, o déficit esse ano deve ficar até um pouco pior do que essa conta do TCU de 55. Na minha conta deve ficar de 85 a 95 bilhões o déficit em 2024. Daniel.
Veja, William, não é só o TCU que mandou uma mensagem preocupante, que já era conhecida do mercado. O próprio Salto já havia colocado esses números aqui mesmo no WW anteriormente. A IFE, Instituição Fiscal Independente lá do Senado, divulgou hoje um relatório mostrando que, mesmo se cumpridas as projeções de superávit divulgadas junto com o arcabouço fiscal, ou seja, déficit zero agora em 2024, meio ponto no ano que vem, depois um ponto, essa curva ascendente, não teremos uma estabilização da dívida pública. Há quem veja até um cenário mais preocupante. A OCDE, poucas semanas atrás, divulgou uma projeção mais preocupante de se não houver esse controle das finanças públicas, uma trajetória explosiva de chegarmos, em meados da próxima década, a 100% de relação dívida-PIB. Nós estamos hoje mais ou menos falando de uns 80%, grosso modo. A dificuldade é que o governo não consegue desmamar as renúncias tributárias existentes. Óbvio, estamos falando agora da desoneração, mas a gente podia pegar uma série de outros casos, desde programa automotivo, simples, o que a gente quiser pegar, deduções do imposto de renda. É um trabalho muito difícil, não consegue cortar despesas relevantes, haja vista a reforma administrativa em um permanente impasse. E as medidas que consegue aprovar em termos de aumentos de receita devem frustrar as expectativas. Eu me lembro, por exemplo, das projeções feitas com julgamentos no CARF, acordos, transações com a PGFN, a Receita, que o governo prevê, grosso modo, 90, 95 bilhões em 2024. A maioria dos relatórios de economistas e consultorias que eu acompanho dá ali por volta de 15, 20 bilhões. Então, tem uma diferença muito grande entre o governo, mesmo que o governo aprova, o que consegue arrecadar e o que projetava lá nos números, nas peças orçamentárias, que acabam sendo mais fictícias. Qual foi o impacto do que o TCU disse hoje na equipe econômica? É mais uma chancela, né, da realidade, né, William? Eu acho que é mais uma contribuição para chamar a atenção para o que está acontecendo na realidade, na gestão das contas públicas. E aí eu vou aproveitar aqui o ensejo que a gente estava tratando da Petrobras na linha do tempo e vou relembrar que quem criou a desoneração da folha de pagamento foi a ex-presidente Dilma Rousseff. Aliás, foi no governo dela que a quantidade de gastos tributários, ou seja, benefícios tributários, mais do que dobrou. Então, a herança maldita de um gasto tributário absolutamente absurdo, com diversas políticas públicas que não fazem mais o menor sentido e que ninguém consegue desfazer, aconteceu lá. Então, essa é a linha do tempo. Ainda na linha do tempo, mas mais curto, pegando aqui 2023 com Haddad ministro, Haddad conseguiu navegar 2023, terminou o ano muito bem avaliado, com credibilidade, demonstrando que conseguiu navegar, mesmo sem uma agenda, com a agenda econômica do Haddad. Ele tinha uma obrigação de criar uma nova regra fiscal. Ele conseguiu fazer. Essa é a agenda econômica do governo? Capaz que não, mas era uma agenda necessária. Bom, se a gente quiser ser mal-humorado em relação ao governo, ou, digamos, vai mal-humorado em relação ao governo, a agenda era arrecadar. Então, mas a agenda era arrecadar porque, assim, se temos um governo que quer gastar mais... Porque o plano político é vencer eleições via gasto público. E gastar mais, exatamente. Mas, assim, só para terminar, o Haddad termina 2023 com credibilidade, com o mercado, os empresários entendendo que, ok, esse era o papel dele, ele cumpriu. E no último dia ele vai e manda essa medida provisória e que coloca Haddad hoje numa situação de muito mais fragilidade. Fragilidade essa que só piorou com a fala do presidente Lula hoje. Essa hoje, criticando os empresários que insistem na desoneração. Você sempre foi muito crítico em relação ao arcabouço fiscal. Você se sente agora o quê? Eu acho, William, o seguinte, o arcabouço, se fosse eu, não teria feito desse jeito, teria feito mais duro do lado da despesa. Mas eu me lembro que quando o ministro Haddad lançou, eu disse, olha, ele passa de ano, é uma nota 6 a 7. Ele passa de ano porque tem uma regra que faz a despesa se comportar minimamente bem ao longo do tempo e tem essa coisa das receitas, que ele vai tentar tirar leite de pedra revisando esses benefícios fiscais, essas isenções, desonerações. Como a Thaís lembrou,
Eu estava olhando hoje o demonstrativo de gastos tributários, né, que acompanha a lei orçamentária, 527 bilhões, R$500 bilhão de renúncias, e tem para todos os gostos, desde o Simples Nacional, passando pela Zona Franca. Era 400, né? E já está em 527. Então é uma coisa impressionante, eu acho que o Haddad está correto nisso, e é difícil, quando ele vai pondo o dedo na ferida, né, os setores vão reagindo. Ele conseguiu um grande feito, que foi a medida provisória 1185, que é aquela subvenção baseada nos benefícios do ICMS. Isso ele conseguiu, acho que vai ter aí uma boa arrecadação derivada dessa mudança. Agora, precisa resistir, porque eu não acho que ele vai conseguir entregar o zero, mas o zero está funcionando como uma âncora. Se ele abandonar essa âncora precocemente, aí o resultado vai ser bem pior. Daniel, como é que está essa relação entre tentar manter a meta, né? A meta do déficit zero e negociar a desoneração? Olha, William, ontem eu conversava com um auxiliar muito próximo do Haddad, que me parece tinha excelentes argumentos para defender a reoneração, né? E citava vários economistas com muita voz no debate público que estão do lado da Fazenda. Agora, minha colocação era, puxa vida, mas por que vocês não fizeram isso antes, né? Porque talvez tenham perdido um timing, e eu realmente identifico uma perda de timing ali. Quando o Senado começou a discutir a prorrogação da desoneração no formato atual, isso foi lá por agosto, setembro, ali o debate já foi perdido, né? Porque aí já o Senado aprovou com inclusão de prefeituras, piorando ainda mais a questão fiscal. Aí já foi para a Câmara desse jeito, não tinha como dar certo mesmo. Então a minha pergunta era, mas por que vocês não entraram com todos esses argumentos que vocês estão apresentando agora e com apoio de boa parte da opinião pública, dos economistas, de jornalistas? Por que vocês não falaram isso antes? A resposta que me veio também fez sentido, é preciso dizer. Disse, olha, a gente estava no meio aqui de brigas como a reforma tributária, a MP 1185 do ICMS, das subvenções. A gente estava discutindo o CARF, estava discutindo aqui uma série de questões, fundos offshore. Imagina se a gente para falar de reoneração a essa altura do campeonato. Aí vocês iam estar dando bronca na gente porque a gente não sabe fazer articulação política. Agora, paciência, né? Entre as várias brigas que passaram a existir, a Fazenda parece ter perdido essa. Deixa eu interromper nesse ponto, que eu acho excelente essa tua, digamos, a tua perspicaz observação do momento político, como é que ele condiciona decisões com consequências não intencionais, que é o que aconteceu. Agora, tem uma linha embutida no teu argumento, Daniel, que é onde eu queria voltar. O governo tem uma base jurídica forte em relação à desoneração. Ele tem uma base acadêmica, considerando, nós tivemos há pouco aqui, não mas 3 ou 4 economistas estiveram sentados aqui conosco, onde está o Felipe Salto hoje. Isso não faz sentido como política pública. Tem uma base, digamos, acadêmica, técnico, do ponto de vista de economia, de argumentar contra. E aqui lembrando que nós somos beneficiados, nós somos um daqueles setores beneficiados em prol da transparência, eu sempre faço esse parênteses. Mas voltando, tem também uma base jurídica, por conta de uma série de legislações que estariam sendo consideradas até inconstitucionais. Por que não vai, então, o STF? Posso responder? A ideia. O governo tem convicção de que ele pode levar esse assunto para o Supremo Tribunal Federal e vai ganhar. Sim, isso Qual que é o problema disso? Isso foi dito por integrantes ao próprio governo. Se vocês vierem com isso, ganha, né? Parece que é uma questão meio clara. Então, por que não faz? Primeiro, por causa de um tensionamento entre poderes e instituições que tende a ser ruim e resultar em algum desconto lá na frente em outra matéria. Então, quer dizer, isso pode significar uma vitória no primeiro tempo e depois uma derrota no segundo tempo e o resultado final desfavorável. Mas tem um ponto ali que é interessante para o governo, que é de colocar uma proposta em discussão. Pode ter feito isso da pior forma possível, que foi uma medida provisória, ainda mais editada no dia em que o Congresso promulgou a derrubada do veto. Mas pode reencaminhar isso por um projeto de lei e aí ficam os senadores e congressistas na seguinte situação. Eles precisam
apontar uma fonte de compensação para manter a desoneração. Sim. Senão o governo contesta. E com isso, o governo consegue... Olha, por mais que ele odeie a desoneração da forma como está, ele tende a ficar no 0 a 0. Porque ele diz, olha, me arrume o dinheiro, me arrume o caixa. Se você me arrumar o caixa, por mais que eu considere isso uma estupidez, você está me providenciando aqui o recurso para eu pagar essa estupidez. Da onde vem? Muito possivelmente a isenção daquelas bugigangas de até $50 de sites asiáticos. É uma boa escolha? Não sei, mas o Congresso entregando a compensação, o governo está satisfeito. Aí o Felipe está me pedindo a palavra. Felipe? Se me permite, daí só Claro. um ponto que eu acho interessante é o seguinte, tem dois argumentos muito fortes aí que o governo pode utilizar. Um que é jurídico, né? A reforma da Previdência, emenda constitucional 103, recente, 2019, trouxe um dispositivo, o artigo 30, que diz o seguinte, olha, contribuição previdenciária incide sobre a folha. Não pode mais contribuição sobre qualquer outra base, inclusive faturamento. Ah, mas e as que você já tinha em vigor, né? Tudo bem, essas podem vigorar até o prazo que a lei determinasse. Que é esse que acabou. Que é o que acabou. Quando o Congresso vem e derruba o veto presidencial, ele está reinstituindo um negócio que é inconstitucional. Então, esse argumento é fortíssimo. Que é o que o Supremo tem dito. Agora, por que o Haddad fez isso de apresentar uma medida provisória, a meu ver? Acho que por duas razões. Uma política, para abrir uma negociação com o Congresso, né, em cima desse tema, e são 20 bilhões, pelo menos, aí em jogo. E a outra, porque tem duas medidas dentro dessa medida provisória que também tem potencial arrecadatório. A revisão daquele PERSE, né, que é aquele programa que ajuda setor de eventos, o setor de eventos, e a limitação das chamadas compensações tributárias, que é um jeito de pagar tributo sem desembolsar dinheiro, né? Eu queria lembrar aqui o seguinte, the clock is ticking, né? O relógio está correndo, nós estamos já chegando no final, estamos meados de janeiro, e em março, ou seja, logo ali, vai haver a primeira revisão de receitas e despesas, né, do governo, que é aquele fatídico que nós antecipamos aqui em agosto, que eu tinha acabado de voltar, William, me lembro bem, a gente antecipou aqui nessa mesa que março era a data limite, né? Março que a gente ia ver o tamanho do jogo. E a coisa do timing, que o Daniel questionou a turma do Haddad, eu estou muito preocupada com o timing de uma outra discussão que o governo não pode deixar passar, que é a regra que está valendo para despesas de saúde e educação, que vão contra o arcabouço fiscal. Então, a reoneração da folha de pagamento ou a desoneração da folha de pagamento vai contra esse regramento aí que o governo ganharia no STF e vai contra a pauta arrecadatória do Haddad. A questão da despesa de saúde e educação vai contra o arcabouço fiscal, porque impõe uma despesa maior e ela precisa ser mudada já. E, para fechar, a cereja do bolo é quando o TCU aparece hoje com um relatório e está também sob análise do TCU se a despesa com saúde e educação são um problema, está sob análise do TCU se o governo vai poder ter um limite para contingenciamento ou não. A minha percepção é de que o TCU está aparecendo para dizer, olha, está com mais problema do que vocês estão achando que tem ou estão querendo que tenha. Então, não vai demorar para que esse choque de realidade que esse relatório do TCU trouxe hoje fique maior. Onde é que esse choque de realidade bate no mercado? Eu acho que já bateu. O mercado precificou já, como a gente diz, né, no jargão aí do mercado financeiro, ao qual eu ainda estou me adaptando, mas já precificou que o déficit vai ser em torno aí de 0,8% a 0,9% do PIB neste ano. Agora, se o Haddad conseguir resistir, eu acho que ele ainda tem conseguido mostrar uma força bastante grande, com as medidas todas aprovadas e tal. Essa negociação com o presidente Pacheco também vai ser uma nova demonstração de força, eu acho, né, do Ministério da Fazenda. Muito bem. Acho que você quis se referir ao Lira, que ele estava conversando com ele hoje. O Pacheco e o Lira, Tá. Agora, se ele abrir mão da meta fiscal, aí é o gatilho para o cenário pessimista, como eu tenho dito. Porque aquela coisa que em economia tudo é endógeno, né? O cachorro correndo atrás do rabo e o rabo atrás do cachorro. Se mudar a meta, o resultado vai ser muito pior
do que aquele sinalizado pela nova meta fiscal. Felipe, o que é esse resultado pior? O que é o cenário pessimista ali no seu diagnóstico? É um déficit acima de 1%? O que faz o mercado entrar em modo pânico? Eu acho, Daniel, que um cenário pessimista é um déficit acima de 1% do PIB, em torno de 1,5% do PIB, sem nenhum contingenciamento nos gastos discricionários. Lembrando que na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o relator já enfiou aquele dispositivo, a meu ver inconstitucional também, para limitar o corte, né, de despesas discricionárias. E aí, o pior não é só o déficit primário um pouquinho maior do que as projeções indicam, é também o efeito sobre o juro. Aí você tem aquele efeito dominó. O juro que o mercado precifica vai ficar mais alto, isso vai afetar o custo médio da dívida, e aí aquela trajetória, que no nosso caso é uma trajetória de dívida em relação ao produto interno bruto, de taxas decrescentes, cresce a taxas decrescentes, ela já fica um pouco mais perigosa. Ela cresce mais rápido, porque o juro fica mais alto. É isso. Só para fechar, eu quero lembrar que é o seguinte, né? Nós já tratamos disso aqui, ainda não estamos na iminência de uma crise, não significa que as coisas vão explodir, não, né? Não faz sentido nem nosso propósito aqui, exato. Gerar pânico ou ficar pintando o diabo na parede. Exato. Eu acho que é importante dizer isso, mas... Ao mesmo tempo, o ano vai passar e as decisões vão precisar ser tomadas. E eu vou lembrar de uma ameaça que tem sido repetida aqui, né? Na hora que a economia mostrar que a desaceleração chegou para valer, né? Que o PIB vai perder a força que teve no ano passado. Não temos o agro para contribuir com o PIB como foi o ano passado e que o governo precisar começar a tomar decisões importantes, como essa sobre as despesas, como a decisão sobre quem vai comandar o Banco Central. Que decisões que ele vai tomar, se ele vai dobrar a aposta ou se ele vai recuar. Não parece que vai recuar. Eu adoro a conversa, mas tenho que encerrar o programa, infelizmente. Queria... Daniel, você vai falar alguma coisa, Daniel? Vamos lá. Frustrado. Não, eu guardo para amanhã. Tá bom, guarda para amanhã então. Tá bom, combinado. Felipe Salto, economista-chefe, sócio da Warren Rena, muito obrigado pela disposição de vir aqui à nossa bancada. Eu que agradeço. Boa noite. Daniel, obrigado a você, Daniel. Boa noite para você aí em Brasília. Thaís, querida, obrigado. Boa noite.